Fala pessoal, tudo bem? Matheus da Inkborn por aqui e hoje eu vou trazer um formato de vídeo que eu gostaria de começar a trazer por aqui, que vai ser como se fosse um vlog. Então hoje eu vou ir jogar numa lojinha, a Helena não tá comigo, mas ela já tá preparando outro conteúdo bem legal pra vocês, pra nos próximos dias ela ir. O que acontece é que o deck que ela vai jogar não tá pronto ainda, então ela vai esperar até esse deck chegar, pra depois a gente ir jogar juntos lá e gravar pra vocês. Hoje eu vou estar indo sozinho, então hoje eu vou jogar numa lojinha Disney Lorcana. A gente vai jogar um formato que se chama Purcana, que é um formato do Disney Lorcana um pouco mais acessível. Não é o formato que a gente vê por aí no DLC, por exemplo, mas é um formato onde a gente consegue trabalhar com valores um pouco menores de deck. O Purcana, ele funciona da seguinte forma: só pode ter cartas comuns e incomuns, e isso já ajuda bastante na questão financeira. O que acontece é que justamente por a gente ter acesso a somente cartas comuns e incomuns, o trabalho de deck building fica um pouquinho mais limitado, um pouquinho mais difícil. Então a gente deixa esse formato no Infinity. O que significa isso? Nós temos hoje, acredito que, dois formatos em rotação: o Core e o Infinity. O Core é o que você vê por aí nos campeonatos mundiais, nos DLCs, nos campeonatos de liga de lojinha, né? Onde pode tudo dentro de um específico set, tá? Hoje a gente tá aí no set 5 até o set 13, se eu não me engano, set 12, posso estar enganado. E o Purcana não. O Purcana, como eu falei anteriormente, por ter uma certa limitação de cartas, ele acaba jogando no Infinity, ou seja, a gente pode jogar com cartas de todos os sets. Hoje eu trouxe para vocês o deck que eu vou jogar, com um deck Rubi e Esmeralda, um deck baseado na keyword, né, evasivo, tá? Então é um deck de evasivos, então quase todas as minhas cartas são evasivos para tentar fazer lore antes do meu oponente e sem que ele consiga me impedir disso, a não ser com actions ou com outros personagens evasivos que ele possa ter também. Vamos fazer um por dentro do deck comigo? Então vamos lá, pessoal. Já separei aqui algumas cartinhas, posso dizer que são a base do meu deck. Então eu decidi fazer esse deck aqui em específico de uma forma um pouco mais consistente. Então vai ser um deck que vai rodar 4 cópias de muitas cartas. Tem algumas figurinhas carimbadas aqui, algumas coisinhas conhecidas que eu vou mostrar pra vocês. O coração do deck, pessoal, é jogar com uma curva um pouco mais baixa. E essas são uma das cartas principais que eu tenho aqui. Tá? A luz não vai ficar muito legal, mas depois eu posso mostrar para vocês. Esse aqui é o Pegasus, muitos conhecem por aí, então é uma 1/1 evasiva, então já começa com isso, ele já entra rapidinho e é chato de tirar. Eu vou ter também o Joshua Suites, ele é uma custo 2, se não me engano, 2/1, e toda vez que ele é desafiado, o oponente descarta uma carta. Eu também vou ter essa Tinkerbell, que é uma 3/1, ela me ajuda a remover ameaças maiores, ou se o oponente vai remover, ela trabalha com 3 de dano, então é muito chato do oponente lidar. Então a grande maioria das cartas custo baixo do meu deck tem esse perfil. Elas são esguias, então bem esmeralda mesmo, elas são chatas de tirar, e quando não são, você acaba saindo perdendo de alguma forma. Então você vai ter que descartar uma carta, você vai ter que lidar com esses 3 de dano da Tinkerbell, que às vezes é muito chato, pode me ajudar a completar. Me ataca com um personagem um pouco mais forte, eu consigo completar com alguma coisa aqui pra tirar a ameaça de campo. Então a base do deck são cartinhas como essa. E o que acontece normalmente em decks bem agressivos é, se ele não ganha o jogo de forma mais rápida, costuma acabar a gasolina. A gente costuma ficar sem mais cartas na mão, não consegue lidar. Então quando você joga contra decks que querem controlar o jogo, como é o caso do próprio Blurple, que a gente via por aí, claro que não é dentro do Purcana, né, mas o próprio Blurple jogava controlando muito o jogo e depois descendo aquelas ameaças maiores, chatas de tirar. Eu coloquei aqui algumas cartinhas que vão me ajudar nisso. Então as duas mais interessantes que eu encontrei aqui são duas cartas incomuns, uma Clarabelle e um Rei Rei. Elas fazem quase a mesma coisa. O Rei Rei, quando o oponente tem mais tinta que eu e ele entra, eu consigo colocar a carta do topo na minha QL. A Clarabelle é bem parecida. Quando o oponente tem mais cartas que eu posso dar um draw. Então elas servem justamente para conseguir acompanhar o oponente. Então enquanto eu vou estar descendo o personagem, o oponente vai estar rampando, vai estar fazendo action, vai estar comprando carta. E para eu não ficar para trás, eu acabo colocando esses dois carinhas aqui. Tá bom? E como terceira cartinha, eu tenho esse Donald Duck. Ele é um Donald Duck que ele pode dar Shift 3. Eu não tenho nenhuma forma de dar Shift nele, mas eu também não preciso disso. A curva 4 do meu deck não é tão carregada de personagens assim. E o objetivo dele é não me deixar perder a gasolina. Então o que ele faz? Esse Pato Donald, toda vez no começo do meu turno, tanto eu
quanto o oponente, a gente compra uma carta. Pode parecer ruim, mas ele me ajuda a continuar descendo meus bichinhos evasivos para continuar fazendo lore. O que acontece é que no começo do meu turno eu vou ter duas cartas, a do pato e a própria que eu vou comprar do começo do turno. O oponente também vai se beneficiar, mas a ideia é que eu me beneficie mais, ou pelo menos o suficiente para eu conseguir terminar o jogo antes de ameaças maiores descerem, pessoal. Porque esse deck aqui, infelizmente, ou você ganha rápido, ou senão é muito difícil lidar com o que o oponente vai colocando. Para complementar isso, para deixar o deck um pouquinho mais forte, eu tô rodando 4 cópias dessa cartinha aqui, que é a Snowfort, uma cartinha incomum de Winter Spell. E no meu turno, os meus personagens têm mais 1 de força, e no turno do oponente, os meus personagens têm mais 1 de força e mais 1 de resistência. Meus personagens ficam bem chatinhos para sair do campo, e eu posso usar esse 1 de força para remover ameaças maiores. Vejam que com mais 1 de força, a Tinkerbell vai a 4, então pode me ajudar a remover aí alguma coisa maior que possa me incomodar. A gente vai partir agora pro Duos.inc para eu mostrar para vocês um pouquinho melhor como que tá esse deck, como que roda a lista, e explicar um pouquinho mais das cartinhas para vocês. Até porque daqui a pouco a gente já vai se preparar para ir lá para a lojinha jogar, fechou? Vamos lá pro Duos.inc? Então, beleza, pessoal. Chegamos aqui no Duos.inc, uma plataforma que eu e a Helena a gente tá usando bastante, tanto para testar os nossos decks, quanto para fazer algumas mudanças. Eu tinha visto errado lá nas informações da lojinha, eu achei que o formato que a gente ia jogar hoje ia ser por cana no core, e eu ia ter que acabar mudando algumas cartas, mas eu não vou precisar, vai dar pra jogar com esse deck mesmo. Então aqui eu quero mostrar a lista pra vocês. Aqui do lado esquerdo a gente já vê as cartas novas de Attack on Divine, né? Então eu já dei uma olhada, ótima carta essa Pocahontas aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo específico falando das novas cartinhas pra vocês, mas hoje a gente vai ver aqui a nossa lista do deck. Aqui, pessoal, achei. Esse aqui vai ser o nosso deck, várias coisinhas evasivas, então a gente começa com 4 cópias do Pegasus, igual eu falei no começo do vídeo, ele já entra rápido, é evasivo. 3 cópias da Tinkerbell, também enche o saco, se você vai tirar ela, ela te devolve muito dano, ela consegue me ajudar a tirar ameaças maiores. 4 dessa Queen of Hearts, que é aquela que entra com Rush, então ela normalmente, da mesma forma que a Tinkerbell, ela me ajuda a tirar algumas ameaças que eu não quero sacrificar os meus personagens com evasivo pra fazer. Tô testando rodar 2 desse White Rabbit, que tem Underdog, então se é o primeiro turno e eu não sou o primeiro jogador, ele acaba entrando por 1 de tinta, e como ele é um 2/2, acaba me ajudando a controlar o campo um pouco melhor. O Joshua Switch é desafiado, você vai ter que descartar uma carta. 3 cópias do Rei Rei, 3 cópias da Clarabelle, que são aquelas cartinhas que eu falei que é pra me ajudar a não ficar tão atrás, pra conseguir acompanhar meu oponente. Tô rodando 3 Brawl, que era a carta que eu ia ter que tirar desse deck aqui, caso o formato não fosse Infinity, mas então não tem problema. Depois eu posso falar a carta que eu iria usar para substituir esse Brawl aqui. No geral eu tenho a carta, tá? Eu acabei comprando 4 cópias de uma remoção nova que veio agora em Attack on Vine, que eu acho que é Firefly Swarm, alguma coisa assim. Vou deixar a cartinha aqui para vocês. E elas fazem quase a mesma coisa, o problema é que a Firefly não é fincável. Acaba travando um pouco esse deck, que é uma coisa que ele não quer. Seguindo, temos 3 cópias do Lewis, o jacaré lá do filme da Tiana, a Princesa e o Sapo. Ele é pra encher o saco, literalmente. Então ele entra exaurido e ele dá Reckless pra um personagem oponente, o que força o personagem oponente a desafiar. Então eu consigo um pouco de tempo jogando ele. Mesmo que o Louis seja banido por conta disso, eu não me importo muito. Ele tá aqui pra encher o saco e me comprar tempo. Então nós temos 4 cópias do Peter Pan, 4 cópias da Vixie, que é uma raposinha que também tem evasivo. Os Snowforts, que eu comentei com vocês. 4 cópias do Game Preserve, que é uma localização bem legal e bem chatinha também. Que sempre quando eu movo um personagem evasivo pra ela ganha evasivo e ela fica me dando 2 de lore a cada turno, então ela é bem boa. 3 cópias do Pato, que serve pra me ajudar a não perder a gasolina. O Fidget, que toda vez que ele dá quest, ele é evasivo, e toda vez que ele dá quest, ele dá evasivo pra outro personagem meu. Eu vou ter uma cópia só de Dragonfire, eu acho que esse deck não precisa de mais que isso, tá? Senão acaba deixando ele um pouco mais lento. E eu não quero ficar controlando o jogo, isso aqui é mais pra uma vez na vida, né? Tirar alguma coisa que esteja enchendo bastante o saco, que esteja me incomodando muito. Eu consigo tirar aquele personagem grande e continuar pra vencer logo, que é o que esse deck quer fazer. Tô rodando também a Queen of Hearts maior, que é a custo 5 e tem Shift 2. Toda vez que um personagem meu dá challenge em outro personagem, eu compro uma carta, pra não me deixar ficar sem cartas na mão, e ela também entra com 4. Então ajuda a remover algumas ameaças, também é chatinha de tirar. E o final da curva do meu deck é 5, né? Então a última carta que a gente tá rodando é um Todd,
e ele é um 5/4 com evasivo. A ideia do deck vocês já pegaram, né? Ou eu ganho atropelando ali um pouco mais rápido, com o oponente tendo dificuldades para lidar com o meu board, senão eu tento jogar no final do jogo ali com o Fidget, com o Todd, mas não é o que esse deck quer fazer. Eu quero ganhar antes disso porque ele não é tão eficiente lá pro final do jogo. Dito isso, tendo o perfil do deck aí, vamos ver como ele vai desempenhar hoje e eu venho trazer os resultados aqui para vocês. Bora lá jogar! Fechou, pessoal? Estamos passando aqui no posto, abastecer o carro e agora bora continuar a viagem. Então, como eu falei antes, primeiro passar numa lojinha, pegar algumas cartinhas que eu preciso e depois direto para a lojinha principal. Perfeito, pessoal. Acabamos de chegar na primeira lojinha. A gente chegou na Vila Celta. Eu vou entrar daqui a pouquinho para mostrar tudo para vocês. Vila Celta tá lá no fundo. Essa aqui é a Vila Celta. Então vamos lá conhecer para mostrar para vocês e pegar as cartinhas que estão faltando. Primeiro pedido em mãos, pessoal. Então aqui foi uma cartinha de Magic, tá? Que eu tava atrás. E aqui também tem um panorama da Úrsula, da expansão da Ursula's Return. Agora a gente tá até um pouquinho atrasado. Vamos partir para a próxima lojinha. Eu não posso pagar mais pra ela vir pra cá direto. Então, é isso. Cara, sim, prazer. Eu tenho um aqui. Ah, eu esqueci no carro, na verdade. Esse aí é o meu carro. Esqueci o meu no carro, só não tinha visto. Hoje eu não trouxe um combinando com o Lorcana, eu trouxe um de trocar com o Magic. Eu trouxe um demonião, assim, nada a ver com o Lorcana. Eu falei, bom, eu vou levar porque eu não tenho outro. Mas imagina. Você já cortou? Dois. Botou aí. Eu vou começar então. Você acha que ela tá sobrando? Estamos de volta, pessoal. Então, finalmente eu cheguei. Vou contar um pouquinho como foi lá para vocês e os resultados. Então a gente não teve um resultado tão abrangente assim. Eu joguei só uma MD3. Eu joguei contra outro deck verde e roxo, se eu não me engano, né? Acho que foi verde e roxo. E era um deck focado em fazer lore muito rápido. Então era como se fosse um lore rush, assim. Eu acho que era um deck. O nome é Burn, né? Eu não vou me lembrar agora. A ideia do deck era fazer lore, assim, de um jeito muito rápido e você não conseguia acompanhar. Eu joguei só essa partida. No jogo, a primeira partida que a gente jogou foi muito boa, foi mais acirrada. Então acho que foi 20-15, 20-13, alguma coisa assim. Eu acabei perdendo. A segunda partida foi uma partida que eu consegui controlar um pouquinho mais. Então eu comecei e o meu oponente ficou na draw. E eu consegui ditar o ritmo do jogo. Por isso que foi uma partida um pouco melhor. Na primeira eu já não consegui ditar esse ritmo. Na segunda, diferentemente disso, eu consegui chegar a 20 de lore mais rápido. Meu oponente chegou a 17, então foi assim bem apertado. Esse deck que o meu oponente estava usando roda aquelas cartinhas ametistas. Me faltou o nome, mas eu vou colocar ela aqui pra vocês. Mas é aquela carta que você só ganha 2 de lore, tá? Você paga o custo, ganha 2 de lore. Então é um deck que acabava explodindo muito rápido, não tinha como controlar ali. A segunda eu acabei ganhando, eu consegui descer muito personagem na mesa, acabei virando pra bastante, fazendo bastante lore e ganhei. A terceira rodada aí, pessoal, foi só a devastação. Terceira rodada eu não fiz um pontinho sequer de lore. Eu dei um mulligan de 6, então tirei 6 cartas da mão inicial, peguei mais 6, mas mesmo assim eu não consegui dar conta. Eu fiquei na draw, então eu fui o segundo a jogar e o meu oponente começou
começou. E ele começou a me atropelar de um jeito assim, muito rápido. Então eu desço vários personagens, né? Igual eu mostrei pra vocês aqui, de custo 1, que normalmente tem 1 de vida. E o que aconteceu? O meu personagem, ele tinha uma carta que era um Arquimedes, se não me engano, é um passarinho. Ele é verde, não lembro se é custo 1 ou custo 2, mas toda vez que ele entra, eu tenho que colocar um marcador de dano em um personagem meu. O que acontece é que os meus personagens de começo de jogo são muito frágeis, e eles são evasivos justamente pra ninguém encostar neles. Só que essas cartas acabaram me quebrando um pouco. Então eu descia o meu Pegasus, por exemplo, ele descia essa carta, eu tinha que tirar o Pegasus. Daí no segundo turno, eu lembro até agora, eu desci um Pegasus e uma Tinkerbell, ele jogou mais uma dessa, eu tive que abrir mão de mais uma carta minha, e aí eu fui perdendo o controle do jogo, porque daí o meu adversário, ele começou a virar pra muita lore, começou a acelerar muito. E uma tentativa errada minha, que eu percebi que esse deck, ele realmente não serve pra fazer isso. O que eu deveria ter feito foi tentado acompanhar ele nessa corrida de lore pra ver se eu ganhava no final. O que muito provavelmente não, porque foi um início de jogo bem ruim pra mim. Mas o que eu tentei fazer? Eu tentei controlar o jogo. Então, como ele tava com muitos personagens na mesa, o meu primeiro plano foi tentar tirar a maioria desses personagens que viravam pra bastante lore pra tentar fazer o meu jogo depois. Que eu esquecia que eu não tenho depois. Esse deck aqui, ele vai até 5 de custo, e depois disso ele não faz muita coisa. Foi uma experiência, assim, muito legal. Foi a primeira vez que eu, entre aspas, competi, bem entre aspas, tá? Porque até que não tinha tanta gente lá, tava um ambiente um pouco mais amigável, mas eu consegui testar esse meu deck aqui de Purkana contra outros Purkanas e ver como ele se saía. Eu gostei muito do resultado. Tem algumas coisas que em outros vídeos eu posso falar pra vocês. Talvez eu mude nesse deck, eu tenho 4 itens nele, talvez a gente dê umas mudadinhas, eu preciso testar ele mais contra outros decks também. E assim, foi muito legal. Espero gravar outro vídeo desses pra vocês. É um videozinho que dá um pouquinho mais de trabalho, mas foi bem legal. Não percam os próximos vídeos. Vai fazer mais mudanças nesses decks, vai pegar outros decks pra mexer também. Então, até a próxima!